Bom, pessoal, então vamos lá. Agora eu vou falar sobre a parte de raças, as principais raças ovinas, né? Então, vamos passar aqui agora um panorama semelhante ao que eu fiz com caprinos, agora com ovinos. Ah, e aí a gente volta naquele mesmo questionamento lá, ou na mesma reflexão que eu fiz lá no início, a respeito de melhor raça, né? Então não existe melhor raça, né? E aí eu quero traçar algumas coisas aqui que é complementar ao que eu falei lá no início. A melhor raça é aquela que vai ser adequada ao sistema de produção, né? Então é isso que a gente busca. O seu sistema de produção ele vai ter uma característica e vai existir com certeza uma raça aonde ela vai ser adequada para aquele sistema de produção único que existe dentro da sua propriedade. O que é importante a gente destacar disso? Né? Então, conhecer as raças disponíveis em cada região, isso passa a ser uma coisa interessante, até para que a gente saiba, né, quais são os leques de possibilidades aí que vão existir. Quais são as possibilidades de cruzamentos? Né? Quais são hoje as alternativas que eu tenho para que eu consiga ali imprimir uma maior velocidade de crescimento, uma melhor qualidade de carcaça, uma maior prolificidade, entre outras características que vocês vão entender com mais profundidade a hora que a gente tratar sobre reprodução, sobre nutrição, entre outros aspectos. Quais características produtivas de cada raça? Então, eu acho que esse talvez seja o objeto principal quando a gente fala em raças, é que você conheça quanto uma raça pode imprimir de ganho, de eficiência reprodutiva, de resistência a doenças, entre outros aspectos que são importantes para o sistema de produção. No final lá vai refletir em produção. A maioria dos sistemas de produção eles estão hoje dependentes de raças que são originárias de países externos. Né? Então, quando a gente fala no sistema de produção brasileiro, a grande maioria ali, essas raças elas são exóticas ou elas vieram de outros países, elas não são nativas. Né? Então, como a gente viu lá no final sobre raças de caprinos, a gente existe algumas raças que são nativas. E o que vale a pena destacar aqui, que tanto na ovino quanto na caprino também, é que os sistemas de produção, né, para a gente gerar lá os nossos produtos, eles são dependentes de raças que não são brasileiras. Aí a gente volta naquele mesmo gráfico, só que nesse caso aqui, o que a gente vai tratar aqui? Né? Naquele mesmo raciocínio que a gente fez com caprinos. A gente tem 1,2 bilhão de ovinos no mundo, e quantas raças, né, existem dentro desse 1,2? E aí, dentro daquele material mesmo que a gente viu lá com caprinos, agora o nosso foco aqui é com ovinos. E o que vale a pena a gente destacar lá? Então eu vou ter ali raças que foram extintas, né, raças que não correm nenhum risco, que estão em risco e que não se sabe. Se a gente olhar esse barra aqui, ela está ali entre 1.400 a 1.500 raças, né? O número de raças existentes. Lógico que esse número ele já não é esse valor, porque houve uma extinção de quase 200 raças ali. Então o que a gente tem hoje, né? Quando a gente olha os ovinos? A gente vai ter aí 1.155 raças, de acordo com os dados lá da FAO de 2015, aonde, da mesma forma que a gente tinha lá em Caprinos, o grande eixo, né, os eixos com maior diversidade é África, Ásia e Europa, aqui se destacando aí como 613 diferentes raças, né, provenientes dessa região, 262 na Ásia e 117 na África, que vão aí depois nos dar o total aqui de 1.155, aí a gente tem uma menor contribuição dos outras regiões aqui, América Latina 51 raças. Então isso mostra para a gente que também existe uma diversidade, essa diversidade é até maior do que na caprinocultura, e aí reforça aquela reflexão de que não existe a melhor raça, existe a raça que vai se adaptar às suas condições, e digamos que se você for dessas 1.155 espécies, não vão faltar aí uma raça para adequar ao seu sistema de produção.
Como é que a gente organiza? Da mesma forma, né, seguindo lá aqueles preceitos de produção dos produtos, carne, pele, leite, né, e a lã aqui, no caso de ovinos. E dentro dessas organizações, o que a gente vai discutir aqui, o que é de mais importante para a gente, são as raças ovinas que são criadas no Brasil, né, que têm o seu registro segundo a associação e seguem ali rebanhos registrados, rebanhos controlados. O que a gente tem, né, dentro do sistema de registro genealógico de ovinos? Tá? E aí a gente está falando lá da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, que é a ARCO. Quando a gente fala de caprinos, nós estamos falando da ABCC. No caso da ARCO, né, as principais, o que a gente tem hoje? Nós temos raças exóticas, raças nacionais e variedades naturalmente coloridas. Quando a gente olha essas raças exóticas e raças nacionais ou nativas, nós estamos falando de 27 raças que são catalogadas, que têm toda a definição de como obter o registro na Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Existe uma variante de raças que são raças que, por algum motivo, elas aparecem ali pelagens escuras, pelagens com alguma cor. E tem existido algumas ações falando a respeito de que essas raças naturalmente coloridas elas têm uma resistência maior, elas têm alguma rusticidade maior do que a própria raça. E aí hoje a gente vê algumas ações, vocês vão ver, por exemplo, o Lacaune naturalmente colorido, vocês vão ver o Suffolk, vocês vão ver o Texel, entre outras raças que ocorrem essas variações de cor e as pessoas têm selecionado e cruzado essas raças que são coloridas. Tá? Mas elas não são novas raças, elas são simplesmente ali raças que estão com pelagem de alguma cor e aí é feita uma seleção. Tá? Isso é importante ser falado. Então aqui as raças exóticas são as que vieram de fora do Brasil, a gente tem raças aqui formadas no Brasil e reconhecidas pelo Ministério, e aqui as raças lanadas, que são brancas ou que vão ali ocorrer, né, variação da sua pelagem. O que a gente tem aqui? Né, as 20 exóticas, e aí a gente vai ter uma variação aqui de, por exemplo, merino australiano, ideal, que são animais lanados, uma série de coisas. Eu deixei a Lincoln aqui, que apesar de não ter, se fala às vezes em algumas publicações, existe uma certa variação, mas nós estamos falando de 20 raças exóticas e 7 raças nacionais. Tá? E aí depois aqui vão aparecer raças naturalmente coloridas. Tá? Merino australiano, ideal, Corriedale, Lacaune, Hampshire Down, Suffolk, Ile de France, Texel. São algumas raças aí que são selecionadas como naturalmente coloridos. Lembrem sempre desse número aí de 27, depois ele pode mudar, né, caso entre alguma raça, algum ecotipo que hoje não é considerado raça e possa entrar, mas hoje a gente tem essas 27 raças registradas lá na ARCO. Aqui eu trouxe essas raças, né, exemplos dela. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A merino australiano e a ideal, Corriedale, o merino. Aí a gente tem aqui o Sun, que é um originário da África do Sul, a Border Leicester, Polyplay, Romanov, a Homney, Paul Dorset, Suffolk, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Caracu, Dorper e o White Dorper. E aí existem mais, aqui a gente está com uma parcela desses, né, dentro das raças exóticas. O que a gente tem que pensar aqui? Né? Primeira coisa merino australiano e ideal são as duas principais raças com especialidade produção de lã. Elas não são 100% lã, mas a sua grande capacidade produtiva é a lã. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o merino, por exemplo, ele tem 80% de composição zootécnica para a produção de lã e 20% carne. A gente tem aqui o ideal, que é um animal que já não possui chifre, não possui essas dobras, mas também tem uma boa especialidade, uma boa capacidade de produção de lã. Dentro desse quadrado vermelho, né? Então o que a gente vai ter aqui? Raças que têm uma capacidade de produção de lã, mas que têm uma ótima capacidade também de produção de carne. São animais já com uma musculatura muito bem desenvolvida. E aí vai entrar, por exemplo, o Ile de France, que é um animal muito bom de carcaça. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Suffolk, que também é um bom desenvolvimento.
Esse merino pode ver que ele pode ter boa profundidade, entre outros. E aí, assim, aqui é um mundo amplo de dupla aptidão, né? Eles têm uma capacidade de produzir lã. Lógico que essa lã ela é de menor qualidade comparada às raças especializadas, mas aí você teria ali uma combinação entre a parte de produção de lã e também a sua capacidade de produzir carne. Esse é o animal mais comum na região sul, tá, para a produção de lã e carne. Ele também é um animal bem presente nas regiões do Uruguai, Paraguai, no sul na América do Sul, de maneira geral, esse é um animal comum e também faz uma base muito forte na Nova Zelândia e na Austrália. Ah, seguindo aqui, né, a gente vai ter aqui o caracu, já que é uma raça que ela tem já uma capacidade de produção de lã, mas ainda assim não é tão boa para a produção de carne. E aí a gente vai chegar nos dois aqui, que são os dois hoje com foco na capacidade de produção de carne, né? E aí esses dois animais eles também têm uma boa pele, mas o foco desses dois animais aqui, tanto o Dorper quanto o White Dorper, é a sua capacidade de produção de carne, né? A nossa principal raça hoje distribuída no Brasil é a Dorper e o White Dorper também vem ali como uma outra distribuição. Eles têm uma origem próxima, né? Esse aqui ele é uma versão de pelagem toda branca desse, mas há duas associações, na verdade há duas caracterizações, né? Nós estamos falando de duas raças com muito bom capacidade aí de musculatura, animais com boa resistência, são originários da África do Sul, um trabalho de seleção muito bem feito e que tem aí potencializado a dispersão dele no Brasil. O que cabe destacar aqui também é que a gente tem algumas raças que nem hoje não apresentam mais no Brasil sendo criadas, tá? Então a gente não tem hoje criatório dessa raça que é o Sam, nós não temos Border Cest, não temos Polyplay, tá? Então essas raças hoje elas não são encontradas no Brasil, apesar de terem lá o seu registro na associação. Essas duas raças são raças leiteiras, então são hoje as duas principais raças que nós temos para a produção de leite, né? Essa aqui é a que mais é difundida no Brasil. É uma raça considerada tripla aptidão, ela tem uma boa produção de leite, né, que seria a principal dela, mas ela ainda tem uma produção de lã e ela tem um bom desenvolvimento corporal que serve como os machos para a carne. Tá? Essa raça também é considerada tripla aptidão. Essa aqui é uma raça francesa, né, vem a origem da França, e essa é uma raça alemã. E ela tem uma ótima capacidade produtiva, ela produz lã também, ela tem uma produtividade alta. É um animal que tem assim um potencial muito grande, mas a gente ainda não tem muitos exemplares dessa raça no Brasil, mas já foi feita importação e já existem alguns criatórios no Brasil. Então seriam as nossas raças leiteiras. E aí a gente passa aqui para as nossas raças nativas, né, ou raças nacionais. Então a gente tem aqui a crioula, muito comum no sul para produção de lã, né, tem uma fibra interessante para uso, por exemplo, de arreamento. O pessoal, por exemplo, no Mato Grosso do Sul tem muito interesse nesse tipo de pelego que dá esse animal. A bergamácea ela é uma raça. A bergamácea ela é italiana, mas a gente tem a bergamácea brasileira que foi já transformada aqui em nativa. Ela é uma raça interessante, produz lã, ela tem uma boa capacidade de produção, né, as fêmeas têm uma boa capacidade de produção de leite. É uma raça que tem uma conformação de corpo também razoável, então pode produzir também um pouco de carne. Depois a gente tem aqui a nossa raça que tem maior dispersão no Brasil, que é a Santinês, né, que é o rebanho mais disperso, é o Dorper e o Santinês. Então essa é a nossa base hoje de criação fêmea, né? O nosso material genético de rebanho hoje é a raça Santinês. E aí vão existir também, por exemplo, a Morada Nova, tem feito um trabalho aí de seleção, é um animal bem rústico, resistente, com alta prolificidade. Somalis brasileiros, pode ver que é um animal já que tem uma deposição no rabo, tem uma deposição no externo de gordura, um animal muito resistente às condições semiárido, isso também vale para rabo largo. E aí a gente tem aqui o cariri, até parece muito um caprino, mas pode ver que o rabo é para baixo. É um animal também de 30 quilos, muito resistente às condições aí desafiadoras da região Nordeste. Então, raças já com aptidão para lã, mas também podem produzir aqui no caso da bergamácea leite, também carne.
raças especializadas para carne, são raças nativas já com não tanta boa produção, mas com muita rusticidade. Aqui naquele um trabalho semelhante, só que aí com ovinos, mostrando essa distribuição as raças ovinas no Brasil. O que a gente tem aqui, né? Então, algumas coisas que chamam a atenção. Se a gente pegar aqui as raças exóticas, a Dorper é a que mais tem rebanhos registrados, depois Suffolk, Texel, Ile de France, Corredale, já entra lã, né? O ideal aqui também, todos esses aqui principalmente no sul. Aqui já pega um pouco do sul, mas principalmente região sudeste, São Paulo, tem muita criação de Suffolk, Texel, Ile de France. Depois a gente já vê aqui o White Dorper vindo, aí Hampshire Down, Merino já em lã, que também já vai pegar muito no sul. O que a gente tem de destaque, né? Essas 4 aqui, que seriam as 4 maiores rebanhos registrados hoje de aptidão para carne. Rebanhos registrados com lã, eles estão aí perdendo espaço em função da crise, dessa perda de interesse para lã, em função da alteração de mercado. A raça Lacaune e a West Friese, apesar de terem poucos criatórios, se você for olhar assim, o número baixo, ele não está refletindo a tendência de consolidação e um aumento de criatórios aí com essas duas raças, pensando na produção de leite. Das raças nacionais, a gente tem a Santinês aqui, que é a de maior difundida, né, tá mais dispersa no Brasil, com quase 3.397, né, 3.400 rebanhos registrados. Isso lá em 2013, né, com certeza isso já aumentou. Então, Santinês é o nosso principal rebanho. E aí, quando a gente entra ou faz essa comparação aqui de exóticas, né, eu estou selecionando só o número de rebanhos. Sem dúvida nenhuma, o que a gente tem que pensar aqui que é essa dobradinha Santinês-Dorper. Santinês é a nossa raça materna e o Dorper é a nossa raça paterna, onde está sendo trabalhado esse cruzamento do meio-sangue, 3/4, 7/8 aí, como uma forma de você ter um processo de ganho em produtividade pelo cruzamento desses animais. Aqui é o mapa, né, com a distribuição das raças. Veja que ele já é bem mais distribuído quando a gente compara com os dados de caprinos, né? Caprinos, a concentração estava basicamente aqui chegando na Bahia. E quando a gente olha aqui, a gente já tem uma boa dispersão e traz aqui para a gente algumas informações. O maior número de raças e maior dispersão no Brasil, sem dúvida nenhuma, quando a gente compara com caprinos. Raças com aptidão para carne e pele são mais ao norte, né? A gente vai ver aqui o Dorper, o Santinês, eles estão aqui entre Bahia e Minas Gerais, né? Existe Dorper e Santinês nas regiões sul? Existe, mas a grande maioria ela está aqui nessa região mais ao norte. Raças com aptidão para lã, elas vão se concentrar aqui na região mais ao sul, né? Na parte sul do Brasil. Então, assim, o que a gente pode elencar, né? Raças nativas e raças para produção de carne, que são sem lã mais ao norte. Raças especializadas e com lã, principalmente, aí, são mais consolidadas na região sul. Tá? Então, se for pegar aqui, ó, Ideal, Corredale, Texel, Ile de France. Aí, se for ver aqui, Paul Dorset já está mais em São Paulo. A Lacaune, por exemplo, já está entre Paraná e São Paulo. Isso é o ponto médio, tá? East Friese já um pouco mais aqui, entendendo, para Minas Gerais e São Paulo. Aí o White Dorper já mais no centro de Minas Gerais, Dorper mais ao sul, mais ao norte. Dentro desses produtos, né, o que a gente pode pensar aí de que vale a pena destacar? A gente tem uma grande necessidade de produção de carne, né? O Brasil hoje ele não é um exportador de carne, ele na verdade importa carne porque ele não consegue atender nem o seu mercado interno. Então a gente necessita de raças especializadas, necessita de um sistema de produção para atender isso. A gente tem uma grande ascensão da parte de produção de leite, com confecção de queijos e seus derivados. Existe um mercado que está sendo consolidado, que está sendo aberto aí pelos produtores, e sem dúvida a gente vai ter aí um grande número de criatórios com Lacaune, com East Friese no Brasil. E isso vai aí, num prazo aí de 5, 10 anos, a gente vai ver um salto nessa parte. A lã, ela sofre um processo aí de restrição em função do fio sintético, da dificuldade de produção, de sazonalidade,
perdeu muito espaço. A região sul tem feito uma transformação, né, de aptidão para lã com foco em carne, principalmente nessas raças especializadas que são meio termo, né? Tem mais carne do que lã, mas ainda tem a lã. Então a gente tem essas possibilidades. As nossas raças nativas, né? O que vale a pena a gente falar? A gente tem a Santinês, né? A nossa principal raça aí nativa, que tem uma grande contribuição no cenário nacional. Mas a gente tem outras raças também que têm aí sua capacidade de contribuir em função da sua resistência aos ambientes mais difíceis, onde raças especializadas não conseguem sobreviver. Tá? Então esse também seria um ponto importante a ser destacado, como foi destacado lá na caprinocultura. E aí, para as nossas mensagens finais, o que a gente tem que pensar aqui? Né? A gente tem uma grande diversidade de raças, seja ela na caprinocultura ou na ovinocultura. Tá? Isso não só no nível Brasil, mas quando a gente pensa mundial. Hoje o Brasil tem 16 raças, né, registradas, com alguns ecotipos na caprinocultura, e a gente tem 27 raças aí sendo trabalhadas pela associação na ovinocultura. Não existe melhor raça, né, existe a raça que está adaptada ao seu sistema de produção. No Brasil a gente tem raças nativas, né, que podem aí desenvolver por seleção e vai ter um aumento da produtividade. A raça nativa normalmente ela é mais rústica, ela é mais prolífera, mas ao mesmo tempo ela tem menor produtividade. Então há uma compensação, né? Você não consegue ter tudo, ela consegue ter rusticidade, prolificidade, mas ela não consegue ter alta produção. Hoje a maior parte das raças, né, de maior produção são oriundas de outros países. E mais importante que ter uma raça de estimação, né, é você conhecer quais são os potenciais para te auxiliar aí num produto de qualidade. Então, se eu tenho hoje um sistema de produção com foco em carne e eu preciso de uma velocidade maior de crescimento, desde que eu tenha aporte nutricional para dar para esse animal, eu posso pensar em uma raça especializada que vai me aumentar o ganho de peso, aumentar o meu peso a desmama e aumentar aí muitas das vezes o tamanho da minha carcaça a ser vendida para o mercado. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe que é interessante da gente pensar como se fosse um card, né? Então aqui a gente tem uma raça, é um ovino, né, da espécie ovina, é um merino australiano, então ele tem 80% de lã e 20% de carne. A sua origem é a Austrália, né? Ele é um animal imponente, é uma característica dele. Os dados zootécnicos, os machos de 100 a 130, fêmeas de 50 a 80. Não tem aqui o dado de ganho de peso, mas produção de lã, por exemplo, o velo dele, né, uma vez ao ano, de 3 a 6 quilos em fêmeas e de 6 a 15 quilos nos machos. Tá? E produção de leite que também não está disponível. Mas o que é a ideia? Né? Se a gente criar aí cards dos 16 animais caprinos e dos 27 ovinos, isso sem dúvida vai trazer para vocês uma visão mais aprofundada, ou pelo menos já de imediato lembrar de quais são as principais características de cada uma das raças, em vez de ficar uma coisa muito maçante de você ir raça por raça. Então o que eu aconselho? Visitem, né, as páginas da ABCC, que é a Associação Brasileira de Criadores de Caprinos, tem todos os dados das 16 raças, e visitem a ARCO, que é a Criadores de Ovinos, né, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, que tem também todos os dados aí das 27 raças que são trabalhadas por eles na ovinocultura. Tá? Eu fiz questão aqui de deixar esse card para que vocês possam aqui visualizar as características dessa, mas existem as outras que eu recomendo vocês fazerem. Caso vocês queiram acessar, é só pausar e pela câmera do seu celular você consegue fazer aqui um scanner desse QR Code, que é para a BCC, e esse aqui é da ARCO para você entrar diretamente lá no local onde estão essas raças, tá? Os comentários de cada uma delas lá. Bom, é isso, tá? E a gente se encontra aí no próximo vídeo.